Boa noite, você que está assistindo este vídeo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Existem outros vídeos que eu postei aí, bons também, maravilhosos, que vão edificar a tua vida, edificar a tua salvação, edificar a tua vida com Deus, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos estar falando aqui nesse canal de diversos temas espirituais, temas que vão te ajudar, questões que envolvem também outras áreas que vão te ajudar bastante, né, em aconselhamento, em, em enfim, um canal bem diversificado para trazer bastante conhecimento da palavra de Deus, né, e bastante ajuda para você poder andar com Deus e servir a Jesus. Então, o tema de hoje é sobre o batismo nas águas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre este tema, têm dificuldade de compreender isso, e eu gostaria de responder algumas perguntas aqui importantes para edificar a sua vida, né? Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, entrando no meu canal pela primeira vez, meu nome é Valmir, eu sou pastor ali na comunidade de Contenda, né? Comunidade Evangélica Nacional em Contenda, e faço parte da comunidade evangélica nacional, que é presidida pelo pastor José, tá? Então, eu estou aqui trazendo esse conhecimento porque são muitas pessoas que têm essas dúvidas. Eu já ensinei muita gente, eu já batizei muitas pessoas, por a glória de Jesus, e já percebi que as pessoas têm muitas dúvidas nessa área sobre essa questão, né? Então, primeira pergunta importante que as pessoas fazem pastor, meu batismo valeu? Eu me batizei e eu não sei se ele realmente valeu diante de Deus, né? Então, para responder essas perguntas e outras que nós temos aqui, nós vamos usar a referência principal sobre matérias espirituais, sobre Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então, para responder essas perguntas para você tem que focar a referência bíblica, tem que focar na Bíblia, que ali estão as respostas que nós precisamos sobre tudo que se relaciona a Deus, tá bom? Então, Deus já deixou a palavra dele escrita para nós podermos consultar e achar. E, obviamente, a resposta a essas perguntas do batismo estão ali na Bíblia, tá bom? Então, nós vamos ali ver. Então, antes de falar sobre a questão batismo, nós temos que pensar num texto que o apóstolo Paulo falou ali em Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde ele diz, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala sobre essa questão, quando ele fala referente a essa questão, ele está falando que algo aconteceu com ele antes dele se batizar. Algo, né? Algo aconteceu com ele. E esse algo tem referência à morte, né? Lógico, você não precisa precisar morrer fisicamente para se batizar, tá bom? Mas é só para você compreender que antes do batismo, da cerimônia do batismo, tem que acontecer algo com a pessoa antes, né? Que nós chamamos de conversão. Então a pessoa precisa morrer a natureza velha dela, que gosta do pecado, que gosta das coisas que desagradam a Deus, para ela poder descer as águas do batismo, né? Então, quando ela desce as águas do batismo, ela começa já antes das águas do batismo, já começa um processo que acompanha o batismo, tá bom? Que dá sequência no batismo, tá? O batismo é a sequência desse processo chamado conversão. Então, nós vemos aqui uma outra questão importante aqui, porque essa pergunta de se o meu batismo valeu, até o final do vídeo você vai compreender se ele valeu ou não, tá bom? Porque tem outras questões aqui que vão respondendo esta pergunta automaticamente. Então, o que simboliza o batismo na Bíblia, né? O que o batismo simboliza? A Bíblia fala sobre isso, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13, né? Diz assim, ao ser batizados, vocês foram sepultados com Cristo e foram também ressuscitados com Ele, porque creram no poder de Deus que o ressuscitou. Então veja, a Bíblia diz que batismo simboliza o sepultamento e a ressurreição do crente, da pessoa que crê em Jesus, né? A palavra crente, ela significa as pessoas que creem em Jesus, né? Então, nós usamos hoje para identificar os evangélicos, né? Mas a palavra significa aquelas pessoas que creem, acreditam e obedecem a Jesus, né? Então, o batismo, a Bíblia diz que ele simboliza o sepultamento e a ressurreição. Tem outro texto aqui em Romanos, capítulo 6, né? Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Nós temos outro texto aqui que ele também fala sobre essa questão, né, do batismo, né? Então ele fala assim, pois
pelo batismo fomos sepultados com Cristo e morremos para ser ressuscitados e viver uma vida nova, assim como Cristo foi ressuscitado pelo glorioso poder do Pai. Então ele está falando da mesma coisa que falou ali em Colossenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que o batismo ele simboliza o sepultamento, ele é o sepultamento da velha criatura que já morreu quando a nova surgiu, né? Que é a conversão. Então, o que é a velha natureza, pastor? É aquela pessoa antiga que nós éramos antes de Jesus, que gostava da vida secular, de praticar as coisas que desagradam a Deus dentro da vida secular, né? Dentro da vida secular, que eu digo numa vida antes de Jesus, né? Então, gostava de beber, fumar, gostava de trair a mulher, gostava de mentir no trabalho, gostava de fingir, gostava de não pagar conta, gostava de maltratar os filhos, os animais. Então, tudo isso são a velha criatura. Agora, quando nós nos convertemos, né, Jesus arranca isso de nós morre em nós essa velha criatura que praticava essas coisas, que tinha prazer em praticar as coisas, que praticava essas coisas. Então, essa velha criatura passa a estar morta. E o batismo sepulta ela, né? A cerimônia do batismo é o sepultamento desta pessoa velha dentro de nós, né? E nós passamos a ser uma nova criatura que vai andar como Jesus andou, com honestidade, com verdade, com sinceridade, fazendo as coisas que Deus se agrada, as coisas certas, né? Dentro da palavra de Deus, que se reflete na nossa consciência, tá? Que se reflete na nossa consciência. Então, a conversão é isso. E antes do batismo tem a conversão, porque depois o batismo vai sepultar aquela velha pessoa que morreu, né? Ou seja, vai sepultar em nós aquela pessoa dentro de nós, que nós éramos antes, que estava indo contra a vontade de Deus, tá bom? Então, o batismo nas águas, ele vem para sepultar, simboliza o sepultamento e a ressurreição. Então, quando você desce as águas ali, você está sendo sepultada aquela velha pessoa, e quando você se levanta, você está ressuscitando uma nova pessoa com Jesus, para viver uma vida nova perante os homens com Deus, tá bom? Então, o batismo simboliza o sepultamento e ressurreição daquela velha criatura que nós éramos antes de conhecer a Jesus, conhecer a Deus, tá certo? Então, logicamente que para se batizar, a pessoa tem que ter mudado de vida. Ela precisa parar de fumar, ela precisa parar de beber antes do batismo, né? Porque o batismo é para sepultar essas práticas, tá bom? É para sepultar em nós aquela velha criatura que gostava dessas práticas diabólicas, tá certo? Então, nós precisamos vencer isso e se converter, né? Que aí vem o batismo, que é para sepultar essas práticas. Então, o que significa a palavra batismo lá no grego? Isso também é importante para você que vai descer as águas do batismo saber. Pastor, o que significa essa palavra no grego, né? O que ela significa? Então, nós sabemos que pelo grego essa palavra significa submergir completamente. Isso aqui também é importante para você entender, porque talvez você não foi batizado assim. Então, o que significa a palavra batismo dentro do grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, o que significa ali? Ela significa submergir completamente, né? Que é quando você pega um objeto e submerge ele em algum líquido, né? Dentro de um outro elemento, completamente, não fica nada para fora. Aqui nós já começamos a compreender um pouco da prática do batismo perante a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus fala sobre essa questão de como se praticar o batismo, né? Então a palavra batismo significa submergir completamente. Então, para o batismo valer, ele precisa estar de acordo com a Bíblia, tá bom? Precisa estar de acordo com a Bíblia. A Bíblia é o referencial total sobre batismo, tá? A cerimônia é batismo, a prática é batismo. Então, como significa submergir completamente, nós vamos perceber aqui no texto que os apóstolos, a igreja primitiva, os nossos pais na fé praticaram, né, esse tipo de batismo, tá? Que é o batismo que é de submergir a pessoa totalmente na água, tá certo? Que a água simboliza e também representa a palavra de Deus, né? Então, submergir completamente é o que significa a palavra batismo em grego. Agora, nós podemos também olhar aqui algumas práticas, né? Vamos ver como que os nossos irmãos
no passado faziam. Como que a Bíblia descreve a prática do batismo, né? A cerimônia. Então aqui em Mateus capítulo 3, 13 e 17, nós vamos ler aqui. Mateus 3, 13 e 17, né? Mateus 3, 13 e 17 aqui, ó. Nós vamos aprender aqui como é que Jesus foi batizado. Isso é importante. Jesus é o nosso mestre, né? O que ele fez, nós podemos fazer. Então, naquele tempo, Jesus chegou da Galiléia e veio para João, para o Jordão, para ser batizado por ele. No princípio, João queria impedi-lo e lhe disse: eu deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: deixa assim por ora, pois é conveniente que cumpramos tudo o que é justo diante de Deus. Então João consentiu, enquanto Jesus foi batizado e saiu da água. E o céu se abriu e veio o Espírito de Deus, baixou sobre ele em forma de pomba. E se ouviu então uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, nós vemos aqui duas coisas importantes. Primeiro, como foi batizado Jesus? No rio, em abundância de água. Então, a Bíblia mostra para nós que a prática do batismo era feita em abundância de água. Vamos ver também Atos capítulo 3, né? Antes, deixa eu só falar aqui para você sobre esse texto. Então, nós vemos aqui que o Deus Pai, quando está vendo o seu filho ser batizado em abundância de água, submergido completamente na água, Deus aprovou, porque ele desceu como pomba, né? O Espírito Santo, desceu como pomba sobre Jesus, aprovando aquele batismo, aquela prática daquela forma. E também depois Deus falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus estava aprovando Jesus, né, como filho, certamente, né? O seu chamado, o seu ministério, mas também Deus estava aprovando, estava sendo feito naquele rio, tá bom? Porque se Deus não estivesse aprovando, ele não tinha falado aquelas palavras. Então ele aprovou Jesus como representante, como ele aqui na terra, né? Ele, a pessoa dele, mas também ele estava aprovando a prática que estava sendo feita ali naquela hora, de batizar Jesus, de submergir Jesus completamente em abundância de água, de tirá-lo das águas, né? Então, essa é uma questão muito importante para nós percebermos na palavra de Deus, tá? Deus aqui, a Trindade, estava aprovando aquele ato, tá bom? Então, nós vemos aqui também Atos capítulo 3, 36 a 39, né? Atos 3. Então, Atos capítulo 3, 36 a 39, esse texto diz assim, né? Atos 3, 36... Desculpa, Atos 2, né? Atos 2, 36 a 39. Então, ele diz assim. 36 a 39. Então, ele diz assim: saiba todo o povo de Israel com toda a segurança que a este Jesus mesmo, a quem vocês crucificaram, Deus o tem feito o Senhor e Cristo. Quando eles ali reunidos ouviram isto, se afligiram profundamente e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro lhes respondeu: voltem-se para Deus, se batizem cada um de vocês em nome de Jesus Cristo, para que Deus lhes perdoe os seus pecados, e assim lhes será dado o Espírito Santo. Porque esta promessa é para vocês e para os seus filhos, e também para todos os que estão longes, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Isto diz para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Então veja, ali o Paulo está dizendo, o Pedro, desculpa, estava falando: volte-se para Deus. Quando ele fala volta, ele diz: se arrependam, peçam perdão, se convertam e sejam batizados nas águas para perdão dos seus pecados, né? Então essa é uma recomendação do apóstolo Pedro. Vemos aqui também Marcos capítulo 1, versículos 4 e 5, né? Marcos 1, 4 e 5 diz assim. Marcos capítulo 1, 4 e 5. E assim se apresentou João Batista no deserto, e dizia a todos que deviam voltar-se a Deus e serem batizados para que Deus lhes perdoasse seus pecados. Todos os da região da Judéia e da cidade de Jerusalém saíam a ouvi-lo, confessavam seus pecados, e João os batizava no rio Jordão.
Então, veja, a Bíblia está dizendo para nós que ali o apóstolo Paulo, o João Batista, perdão, estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Então, nós vemos que a abundância de água na palavra de Deus para a prática do batismo, ela é primazia, né? Para que as pessoas sejam batizadas. Então, a Bíblia está mostrando para nós que, primeiro, é preciso que você se batize em abundância de água, porque a Bíblia praticava isso, né? As pessoas eram batizadas no rio, as pessoas eram batizadas em abundância de água, e para se cumprir o que a palavra significa, que a palavra batismo grego significa submergir completamente, geralmente o pastor vai levar você a confessar ali a sua fé, né? Antes de você descer as águas, ali no rio mesmo, ou na piscina, ou no tanque, mas na abundância de água, né? Um tanque de batismo, mas na abundância de água. E ali ele vai deitar você completamente, até cobrir todo o seu corpo, porque é o que a Bíblia fala, e aí vai tirar você das águas, porque você foi batizado, foi submerso completamente para o perdão dos pecados, tá bom? Para a confirmação da tua vida nova com Jesus, tá certo? Então, ali o batismo nas águas, ele significa que você precisa ser submerso completamente. Nós vemos esses textos, tem mais textos, eu peguei só esse, só para o vídeo não ficar muito longo, mas para você compreender que Deus prefere que seja feito assim. Deus ordenou, na verdade, que seja feito assim. Então, pastor, meu batismo não foi feito assim. Então, aos olhos de Deus, pela Bíblia, não está valendo, tá bom? É triste isso aí? Às vezes é, porque as pessoas são batizadas e muitas vezes elas nem querem saber por que foram batizadas daquela forma e também não se perguntam se Deus aprovou. Mas vemos que pela Bíblia, esta é a forma pela qual Deus aprova, porque Jesus foi feito assim, Jesus e Deus aprovou, né? Jesus como o Redentor, Jesus como o Messias que veio para tirar o pecado da humanidade, mas aprovou a prática do batismo ali, né? Jesus consentiu, Deus consentiu, o Espírito Santo consentiu naquela prática. Então significa que é dessa forma que Deus se agrada. Tirando desse jeito, fazendo de outra maneira, provavelmente, certamente Deus não está se agradando, né? Para a gente ir para o final aqui do vídeo, pastor, na Bíblia não há batismo de criança. Vocês já perceberam que não há batismo de criança? Como nós usamos a Bíblia como referência, porque ela é o referencial para você fazer alguma coisa para Deus, né? Então, nós não encontramos na Bíblia nenhuma referência de criança sendo batizada, recém-nascido, bebezinho. Por quê? Porque a doutrina do batismo ela está pautada na doutrina da conversão, né, da salvação e do arrependimento. Então, o batismo nas águas, antes, como nós falamos, dele acontecer, é preciso que a pessoa se converta, ela crucifique aquela velha vida e ela mude de vida. Um recém-nascido não tem o que se arrepender, né? Não tem o que fazer para ele ser batizado, porque o batismo é para sepultar a velha criatura. A criancinha acabou de nascer, ela não tem um pecado aos olhos de Deus, né? Ela é tão ingênua, inocente, que o pecado não se manifestou ainda nela. Ela não cometeu nenhum ato de pecado contra Deus. Então, por isso, ela não tem do que se arrepender, não tem do que se batizar. Não tem por que se batizar. Não é verdade? Então, você não vai encontrar Bíblia nenhuma na Terra sendo batizado bebês, recém-nascidos e até mesmo crianças, né? Até mesmo crianças. Crianças são batizadas hoje nas igrejas evangélicas, são batizadas, mas quando elas já estão conscientes, né? 8, 9, 7 anos, quando ela já tem condições dela entender o evangelho, entender a mensagem da cruz, porque a mensagem da salvação ela é simples. Uma criança que já consegue ir para a escola, escrever, já sabe ler, ela consegue entender o plano redentor, né? Nós temos diversos missionários aí que se converteram cedo, pastores que se converteram, se batizaram cedo, né? Se batizaram com 8, 9, alguns até com 5, 6 anos. Logicamente, o pastor que vai fazer o batismo tem que avaliar se a criança entendeu o que ela está fazendo, se ela entendeu, porque é preciso compreender a mensagem da cruz, né? É o que nós vamos falar agora, né? Então, não é batizado criança. O que eu preciso, né? O que é preciso para uma pessoa ser batizada? Então, primeiro, ela precisa ouvir o evangelho. Então, um recém-nascido, um bebê, se ele ouvir o evangelho, não muda nada para ele, né? O recém-nascido, se ele for falar de pecado, não entende nada. Então, não tem como batizar um recém-nascido dentro
da palavra de Deus não há necessidade, né? Porque não muda nada para ele. Ele não tem pecado, ele não tem do que se arrepender, né? Então o evangelho tem que ser pregado, né? Porque Jesus falou ali em Atos 2, né, 38, Jesus falou que essas pessoas precisavam se arrepender, né? Arrependam-se, venham para servir a Deus, né? Abandone as práticas pecaminosas. Então o evangelho ele tem que ser pregado, a pessoa tem que entender a mensagem da salvação para ela poder se arrepender, abandonar a prática pecaminosa. Então a diferença entre o arrependimento e o remorso é que o arrependimento leva você a abandonar as práticas que não agradam a Deus. E o remorso, ele só faz você ficar com a consciência pesada, mas você continua ainda praticando aquilo que não agrada a Deus. Então, o arrependimento dos pecados, né? Então, Marcos 16, 15 e 16, para nós finalizarmos aqui, né? Marcos 16, 15 e 16, você vai perceber que eles disse Jesus: vão por todo o mundo e preguem o evangelho e anuncia a todos as boas novas da salvação, as boas notícias, o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Então, veja Jesus falando para os discípulos quando ele estava subindo aos céus ali, dizendo: olha, vocês vão a todas as nações e pregue o evangelho, anuncie o evangelho, anuncie as boas novas de salvação, que é o que Jesus ensinou e deixou para os discípulos ensinarem para o mundo. Aí ele falou: aquele que crer neste evangelho. Então veja, é necessário uma atitude de crer. A palavra crer no grego ali, no Novo Testamento, significa aquela pessoa que aprende os ensinos de Jesus e segue eles, pratica, obedece. Então aí há a mudança de vida, a conversão, né, que é mudar de direção à vida, tá bom? Então, uma criança, um recém-nascido, não consegue fazer isso. Ele não tem do que se arrepender, ele não entende o evangelho, não tem por que batizá-lo. Pastor, mas agora você me deu um susto, porque eu fui batizado aí e o meu batismo não foi por submergir completamente, por imersão, por colocar a pessoa dentro da água totalmente. O meu batismo não foi abundância de água, e foi quando eu era muito pequenininho, não entendia nada. Então, diante de Deus não está valendo, tá bom? Pela palavra de Deus, não vale, tá? Vale na tua religião, de repente, mas não vale para Deus. É diferente, né? Você ser religioso e você andar com Deus. É duas coisas que são diferentes, tá? Tá bom? Duas coisas que elas não significam a mesma coisa, tá? Então, o batismo é para nós andarmos com Deus. Aí, andando com Deus, muitas vezes, para nós nos batizarmos conforme Deus quer, tem que ser diferente da nossa religião, tá? É diferente, tá bom? Então, o batismo nas águas, ele é por arrependimento. Você tem que se arrepender primeiro, ouvir o evangelho, se arrepender, se converter, né? Você se arrependeu, são coisas que acontecem, de repente, na mesma hora, né? Ouviu o evangelho, se arrependeu e se converteu. Entregou sua vida nas mãos de Jesus para andar com ele. E aí sim, você deve ser batizado, né? Você deve ser batizado, tá bom? E depois que você for batizado, você vai seguir uma vida com Jesus, porque é o que você falou no batismo. A morte, o sepultamento do batismo, né? A ressurreição, quando você levanta das águas, significa a ressurreição tua com Jesus, você vê uma vida nova perante os homens, uma vida com Jesus perante a humanidade, tá bom? Como Jesus disse, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado, com certeza te ajudei. Deus te abençoe, deixa o seu like, se inscreva no canal. E se você tiver mais dúvidas sobre esse tema, coloque nos comentários, nós vamos estar orando a Deus, se o Espírito Santo assim nos permitir, nós vamos fazer outro vídeo para abençoar você com mais detalhes sobre o batismo nas águas, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima noite, fique com Deus. Volto a falar uma coisa que eu falei no outro vídeo, não fique bravo comigo, eu estou pregando a palavra do Senhor, eu estou levando a Bíblia para você, tá bom? Então Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, fique em paz. Amém, Jesus?